Fala galera, beleza? Carlos aqui na área, hoje para falar sobre as melhores leituras que nós fizemos em janeiro de 2025, pessoal. O grupo do Yellow se reuniu, fizemos aqui a cúpula, do Trovão e decidimos que vamos retornar com as melhores leituras do mês. Cada um vai indicar aí 3 quadrinhos que leu durante o mês de janeiro e gostou bastante, para que vocês aí, nossos amigos, ouvintes, telespectadores, colegas da Gibisfera, possam ver aí o que nós lemos no mês de janeiro, tá? Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse vídeo, etc., não se esquece de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Se você gostou de alguma indicação, deixe nos comentários, que pra gente é muito importante essa colaboração de vocês, tá? E depois da vinheta, vamos descobrir quais foram as melhores leituras dos nossos amigos aqui do Yellow em janeiro, beleza? Vejo vocês ao final do vídeo. Valeu, galera! Um abraço! Oi, gente! Tô aqui para mostrar para vocês as minhas melhores leituras do mês de janeiro, que foi uma decisão um pouco difícil, porque foram muitas leituras boas esse mês, mas eu pensei um pouquinho, consegui chegar no meu top 3, então eu vou apresentá-lo aqui para vocês. E, por coincidência ou não, os 3 quadrinhos foram nacionais. Então, sem mais delongas, o primeiro que eu quero falar sobre é mais uma história para o Velho Smith, do Orlandelli. Esse é um quadrinho independente, lançado pelo Orlandelli. Esse aqui foi apoio do Catarse. E, assim, o Orlandelli, ele é um dos meus autores nacionais favoritos. O que ele faz eu acho uma loucura, é incrível demais. O traço dele é maravilhoso e as histórias que ele conta mais ainda. Então essa aqui é a história do Smith, que é um contador de histórias, só que ele não lembra mais delas, as memórias estão escapando. E ele vai para o mar, que é o lugar onde ele sempre conseguia as histórias dele, para tentar achá-las de novo. Então, na verdade, esse gibi, ele é uma alegoria muito poética sobre a demência, né, sobre essa fase da vida. E, enfim, quem convive ou já conviveu com alguém com demência, certamente vai se identificar e não tem como não se emocionar, não chorar um pouco aqui lendo essas páginas. É bonito demais e sensacional. Então, indico muito esse gibi. Aí, o próximo é Nascida de Parto Normal, do cearense Deleon Stu. Mais um quadrinho independente, também apoio do Catarse. Esse aqui, ele vai contar a história de Mazé, que é essa mulher completamente normal, devido a uma promessa que a mãe dela fez a um santo antes dela nascer. Então ela está condenada a uma vida banal, sem muitos acontecimentos relevantes, sem nada demais. E aí Mazé, ela pede um aumento para o chefe dela, e a partir daí se desenrola a trama. Então, o Deleon aqui, ele cria um thriller psicológico com bastante humor, assim, a narração é também como se fosse um monólogo interno dela, você tem uma ideia do que a Mazé tá pensando, né, de como ela julga as pessoas, o que ela pensa sobre elas e tal. E você fica sem saber se você chora pela desgraça dela ou se você ri da cara dela. Você se identifica com vários pontos também, né? Quem é proletário e passa por essas coisas também vai se identificar. Então é um gibi incrível, eu adorei o que o De Leon fez aqui. Recomendo demais também, já está resenhado na minha página no Instagram, né? Da Cat Lover. Quem quiser conferir o meu texto em mais detalhes é só ir lá. E, em primeiro lugar, eu não poderia falar de outro gibi que não fosse A Paixão de Domex. Esse aqui é meio que uma continuação do Domex, que foi lançado há alguns anos também pela editora Veneta. É um gibi feito pelo Gustavo Piqueira, só que ele não é exatamente uma continuação, porque você pode ler essa história independente, então não tem necessidade de ter lido o primeiro. E é um gibi hilário, assim. O Gustavo Piqueira, eu acho que ele é um dos caras mais engraçados do quadrinho nacional, muito embora ele seja designer, mas ele, né, tá sempre se aventurando aí nessa seara. E ele faz aqui uma discussão sobre inteligência artificial muito interessante.
Ele mistura o Domex, que é uma criação dele na adolescência com um amigo, esse androide aqui. Ele mistura um Jesus de um livro da Idade Média, alguma coisa assim, acho que do 1700 e pouco o ano. E ele mistura esse Clark Gable aqui, criado por inteligência artificial, Clark Gable cósmico. E aí ele fala sobre inteligência artificial, ele tem diálogos hilários, ele faz uma mistura danada, né, gráfica e, enfim, de temas, e você ri sem parar. É um gibi maravilhoso. Se você não se preocupa com questão de heresia, religião e tal, se tá de boa pra você, se você gosta de um gibizinho que vai te fazer sorrir bastante, então eu recomendo muito também esse aqui. E também já tá resenhado lá no meu perfil. Então se ainda não conferiu, vai lá dar uma olhada. Velho Nerd na área, trazendo as 3 leituras que mais me agradaram neste início de ano, janeiro de 2025, e eu quero começar falando de um quadrinho que tem tudo a ver com um filme que pode trazer o primeiro Oscar para o Brasil agora no mês de março. O filme Ainda Estou Aqui, protagonizado pela Fernanda Torres, e que pode dar para ela aí o prêmio de melhor atriz. Esse filme pode ser eleito o melhor filme internacional pela Academia, e ele também está concorrendo a melhor filme. 3 indicações para Ainda Estou Aqui, que retrata um Brasil que passou por maus bocados entre 1964 e 1985, o período da ditadura militar. O quadrinho que conversa com esse filme e que eu li agora no início do ano é O Justiceiro Anos de Chumbo, publicado pela editora Tábula, que tem o roteiro do Douglas Freitas e a arte do Alberto Pessoa. Aqui nessa HQ, a gente vai ter a história do Chico Pé de Pato, um assassino de aluguel que viveu nos anos 1980 aqui no nosso país e que foi cooptado por um poder paralelo para realizar assassinatos. Ele era um assassino de aluguel que queria, na realidade, vingar o que aconteceu com sua esposa e com a sua filha. Elas passaram maus bocados nas mãos de bandidos. É difícil até dizer aqui o que aconteceu com essas mulheres, e a jornada do Chico Pé de Pato é uma jornada de vingança retratada aqui nesse quadrinho. O Ainda Estou Aqui, o filme, é uma jornada de busca por uma pessoa desaparecida. Aqui é uma jornada de vingança, mas tudo faz parte desse período difícil da ditadura militar do Brasil. Bora passar para a segunda indicação, o segundo quadrinho que eu mais gostei de ler em janeiro. Não é quadrinho, é mangá, mas tá aqui, ó, o volume 3 de Museum, O Assassino que Ri na Chuva. Eu trouxe logo os 3 volumes, essa publicação da JBC, fechadinha em 3 volumes, de Ryosuke Tomoe. Para quem gosta de histórias de serial killers, histórias de suspense, como Seven, Os 7 Pecados Capitais, O Silêncio dos Inocentes, para quem curtiu a série Dexter, isso aqui é uma leitura de mão cheia. E eu vou ter aqui no 3º volume, que foi aquele que eu li em janeiro, a conclusão da obra. O Assassino que Ri na Chuva está aqui, ó, vestido a caráter, ele se veste como um sapo, e a gente vai ter um cara que persegue esse assassino. Esse personagem aqui, que está com a família nas mãos desse assassino, a história se desenrola desde o 1º volume até o 3º, com esse assassino sendo procurado pela polícia, ele que vai eliminando as suas vítimas dentro de um ritual que ele cria, e nesse final de história a gente vai ter finalmente um momento do confronto entre o policial das forças policiais japonesas e o Museum, uma história que eu indico para você que tem estômago forte, tá? E a gente fecha com uma história que eu gostei muito de ter lido e até me pergunto por que eu não li antes. Superman, o alienígena americano, com o roteiro do Max Landis, tem o Nick Dragotta e uma porção de outros artistas trabalhando nessa obra, que ficou dividida em vários capítulos com nomes que fazem referência a seres alados. Tem o capítulo Águia, o capítulo Anjo, o capítulo Coruja. Olha só o Clark Kent aqui no meio da galera com a camisa do Superman vestida por debaixo de uma outra roupa. E é muito interessante a gente ver a jornada de amadurecimento do Clark nessa história. Cada história tem um artista diferente trabalhando nela. Olha só, aqui no capítulo Papagaio, a gente vai ter um tipo de arte, vai avançando e tem outros tipos de arte também. Aqui nesse capítulo, o Clark se passa pelo Bruce Wayne, para vocês terem
uma ideia da viagem que é. Tem um capítulo já no final, que é o Superman, talvez no seu primeiro ano de carreira, enfrentando o Lobo. Quem será que se sai vitorioso nesse confronto? E lá no final, aqui nesse espacinho, ó, vieram postais que eu vou mostrar para vocês, pelos 80 anos do Homem de Aço. Essa HQ foi publicada aqui no Brasil em 2018, 80 anos do Superman, que vai ter um filme agora no mês de julho, saindo pelo novo universo compartilhado da DC, o DCU. E eu vou trazer para vocês, então, as 3 leituras de janeiro juntinhas aqui, ó. Muito bom fazer parte da família Yellow Talk. Até a próxima. E aí, pessoal, meu nome é Monique e voltamos aqui ao nosso quadro das melhores leituras do mês passado. E eu separei 3 das minhas melhores leiturinhas aqui do mês de janeiro para papear um pouquinho aqui com vocês. Simbora da primeira, um quadrinho nacional que foi roteirizado pelo Laudo Ferreira e tem a arte do Rodrigo Meiser. Isso aqui é uma ficção científica, O Homem do Lado de Fora. É um quadrinho super atual. Apesar do tema de ficção científica, a gente sempre acha que vai abordar um tema mais futurístico ou distópico, mas na verdade ele pega temas muito atuais, como conflitos humanitários, políticos e as nossas próprias ações como seres humanos e como nós estamos levando o planeta a essa ebulição em que ele está. E ele transforma isso aqui num roteiro fora de sério. Pense num Matrix, mas para os nossos dias atuais. E nós temos aqui O Homem do Lado de Fora. É muito sensacional. Isso aqui daria facilmente um filme ou uma série daquelas eletrizantes. Eu me amarrei muito no Homem do Lado de Fora. É muito legal. Eu recomendo a leitura quando vocês puderem, porque realmente é um quadrinho que vale muito a pena. O segundo quadrinho dessa lista é o Lili René, Fuga do Holocausto. Esse quadrinho conta a história de Lili René quando ela, com apenas 13 anos, precisou abandonar os pais e sair em fuga da Áustria para a Inglaterra para tentar fugir dos alemães nazistas que tinham acabado de invadir a Áustria. Ela tinha uma amiga por correspondência que aceitou recebê-la para que ela pudesse passar um tempo até o seu reencontro com os pais, que ela nem sabia quando seria ou se aconteceria. E chegando lá, nada foi como esperado. Ela foi tratada como uma empregada doméstica, era privada das principais refeições, e até que ela se cansou de aguentar aqueles maus tratos e fugiu daquela residência, trabalhou como babá, trabalhou como enfermeira, até o momento em que finalmente ela conseguiu embarcar num navio para Nova York para o seu reencontro com os pais. E é muito interessante a história dela, porque ela fez de tudo, trabalhou em tudo que ela pôde, porque depois que os pais e ela saíram da Áustria, eles não tinham mais as mesmas condições financeiras que eles tinham no seu país de origem. E lá no finalzinho, né, da história, quando tudo começa a dar certo, ela consegue um emprego em uma editora como desenhista de quadrinhos. E em 49, quando ela parou de desenhar quadrinhos, ela acabou se tornando estilista de joias, de roupas, ela escreveu e desenhou livros infantis e até peças de teatro. E eu escolhi esse quadrinho assim para ser um dos meus preferidos desse mês, porque é muito bom ver uma dessas histórias que dá certo, sabe? Ela é uma pessoa que, com todas as dificuldades e com tudo que ela passou num período super difícil, em que a gente sabe que muitas pessoas pereceram e não conseguiram escapar dos nazistas, ela conseguiu, mesmo com muito sofrimento, né, junto com os pais, recomeçar. E é muito legal ver a história dela se misturar a algo que a gente ama tanto, que são os quadrinhos, e ela acabou se tornando uma ilustradora de quadrinhos por um tempo, e tem quadrinhos bem conhecidos, assim, pela época, né? Ela parou de desenhar em 49, então já tem bastante tempo. Então é muito, muito interessante conhecer a história delas, e mesmo dela, na verdade, e mesmo que vocês não possam ler esse quadrinho agora, recomendo pesquisar um pouquinho sobre a sua história, que realmente é inspiradora e vale muito a pena conhecer. E o terceiro quadrinho dessas indicações das minhas leituras de janeiro é Não Sou Orlando, da Helena Cunha, também é um quadrinho nacional. Agora eu já posso dizer que eu tenho tudo que a Helena lançou, eu amo muito o trabalho dela. E o Não Sou Orlando é inspirado no livro de Virginia Woolf, Orlando, que eu acabei aqui começando a ler também. O livro ainda não terminei. E Não Sou Orlando, como eu falei, é uma história muito intimista, assim como todos os trabalhos que a Helena faz, e acaba sendo uma carta de uma história de amor sobre a vida dela, uma história muito intimista, onde ela abre o coração para falar sobre a sua vida pessoal, sobre as suas dores e seus amores, como foi se descobrir e como foi aquela luta interna até ela saber de fato quem ela era, descobrir o primeiro amor. E também foi uma forma dela fazer uma carta adequada, digamos assim, de despedida de um dos seus melhores amigos, como uma pessoa que ela amava muito, mas que ela estava distante e que ela não pôde se despedir adequadamente. Então aqui a gente pode dizer que essa é uma carta de amor e também de despedida.
Esse é mais um quadrinho que indico muito que vocês possam conhecer, não apenas Não Sou Orlando, mas também os outros quadrinhos publicados pela Helena, são todos muito divertidos, histórias muito bonitas, e Não Sou Orlando tem uma particularidade, que mesmo falando de algo tão pessoal, tão íntimo assim da sua vida, uma parte da sua história, ela consegue relacionar isso a momentos divertidos, então o quadrinho é muito leve, então tem momentos que você dá risada, e tem momentos que você sente um pouco no coração aquela angústia e as frustrações que Helena passou na sua vida, como a descoberta da sexualidade, como a partida do seu amigo, e a forma como ela relaciona a sua própria história com algumas vivências do livro do Orlando, né? O personagem Orlando é muito legal. Então, assim, tenho certeza que vocês vão se divertir e se apaixonar com Não Sou Orlando. Então, essas foram as minhas 3 leiturinhas que eu separei do meu mês de janeiro. Espero que vocês tenham curtido. E depois, não deixem de avisar se já leram alguns desses, quais vocês mais gostaram. E nós vamos deixar, tanto eu quanto os meus amigos, a lista dos quadrinhos que nós selecionamos para esse vídeo aqui na descrição do YouTube. E em breve, algumas dessas resenhas vão estar lá na minha página do Instagram, no Folheando HQs. A gente se vê por aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Janeiro chegou ao fim finalmente e eu vim compartilhar com vocês as minhas 3 melhores leituras desse mês. Esse foi um mês mais atípico porque foi um mês que eu li muitas séries e eu não costumo fazer isso, normalmente eu não vou tão adiante nas séries, mas eu me apaixonei por 2 especificamente e vou mostrar então pra vocês um pouquinho. Começando com Paper Girls, eu li do volume 2 até o 6 esse mês de janeiro. E Paper Girls é uma história escrita pelo Brian K. Vaughan e desenhada pelo Cliff Chiang. E aqui a gente vai acompanhar um grupo de entregadoras de jornais nos anos 80, onde na noite pós-Halloween coisas estranhas começam a acontecer. E aí a gente vai ver essas garotas se conhecendo, dividindo momentos durante o espaço-tempo. Então é uma aventura que vai misturar muitos elementos. Tem ficção científica, tem robôs gigantes em alguns momentos, tem viagem no tempo. E é muito divertido. Os desenhos são lindos. É o estilo de desenho assim que eu amo. E a gente vai ver muito sobre a amizade dessas garotas, como isso se desenvolve. Então a gente vai até a finalização da série, né? Até o volume 6. Que foi um dos meus favoritos, inclusive. Pra mim, a série toda ela é muito boa, mas o volume 6 eu achei que finalizou de um jeito espetacular. Durante as séries, eu li algumas HQs separadas também, e uma das que eu mais gostei foi Turma da Mônica Laços, escrito e desenhado pela dupla de irmãos Vitor e Luca Fage. Essa é uma HQ pelo selo Graphic MSP, né? Então aqui a gente vai acompanhar os personagens do Maurício de Souza, pela uma perspectiva de autores nacionais, e eu tô adorando ter contato com essas obras. E Laços foi uma das minhas HQs favoritas até o momento desse selo que eu li. Aqui, então, a gente vai acompanhar nessa primeira parte da trilogia, escrita pelos irmãos, a turminha ainda em busca do Floquinho, que é o cachorro do Cebolinha. Ele se perdeu e a turma vai, então, desbravar de noite um parque, enfim, onde o cachorro foi visto pela última vez. E aqui, então, eles vão enfrentar os medos deles, uma gangue de outros adolescentes. E é super divertido. E aqui a gente percebe também as adversidades que eles têm, porque aqui começa uma história com o Cascão e o Cebolinha fazendo uma típica brincadeira com a Mônica. E como isso consegue ser deixado de lado para que todo mundo se una nesse objetivo em comum. Então é uma história muito fofa, os desenhos são lindos. E essa é uma das minhas histórias favoritas até o momento. Tô ansiosa pela trilogia. Pra finalizar, a série que eu tô mais apaixonada no momento, The Walking Dead, escrito pelo Robert Kirkman, desenhado primeiro pelo Tony Moore e depois pelo Charlie Adlard. Então, eu tô no volume 8 dessa série, li tudo isso agora em janeiro. E eu vou dar um destaque para os meus volumes favoritos até o momento, certamente foram os volumes 5, A Melhor Defesa, volume 6, Vida de Agonia, e o volume 8, Nascidos para Sofrer, que é realmente uma frase que explica bem porque as pessoas aqui realmente nasceram para sofrer.
The Walking Dead, então, vai falar sobre um mundo pós-apocalíptico, né? Onde o nosso personagem principal, o Rick, ele acorda em coma no hospital e o mundo já não é mais o mesmo, tá tudo devastado. Então, aqui nesses volumes específicos, a gente já vai acompanhar aquele arco do governador e aqui a gente já começa a perceber na série, a partir ali do terceiro volume, como as coisas são diferentes da série de televisão e muito melhor e muito mais brutais. Esses volumes aqui em específico, eles foram bem agressivos e eu tô amando acompanhar essa série. Acho que todo mundo tem que dar uma chance pra The Walking Dead, que vem sendo inclusive republicado pela Panini, então está em estoque no momento. Ao todo serão 32 volumes e essa aqui é uma história super tocante e a gente cada vez mais vai descobrindo que o problema é o ser humano e todas as maldades que é capaz de alavancar. Então é isso, essas foram as minhas 3 melhores leituras de janeiro. E aí, galera, beleza? Como foi combinado aqui com a turma do Yellow, a gente resolveu fazer esses vídeos, né, curtos para falar um pouco das leituras que a gente fez aí ao longo do mês de janeiro. Cada mês a gente vai falar sobre os quadrinhos que a gente mais gostou e cada um tinha que separar 3 quadrinhos. Eu vou começar falando aqui um pouquinho para vocês dos meus 3, ó. Então, os 3 melhores que eu li em janeiro. Vamos começar com um que estava na minha estante há um bom tempo, que é o Tetris, do Box Brown. Cara, que quadrinho divertido, que quadrinho sagaz. Como o Box Brown consegue trazer uma narrativa que vai além do que a história nos conta, né? Vai além do que é o Tetris, de como ele surgiu. Ele faz todo um apanhado de como surgiram os jogos, de como esse jogo foi concebido, toda uma narrativa da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Fala um pouco também dos videogames em si, da Nintendo, de como surgiu a Nintendo, do Atari, entre outros. É muito legal. Eu estava aqui na minha estante fazia um tempo e eu tô com um projeto de ler quadrinhos que eu já comprei há um bom tempo e gostaria de ler, e fui deixando passar. Então, cara, uma dica muito legal aí, ó, Tetris de Box Brown. Saiu aqui no Brasil pela editora Mino, vale bastante a pena conferir esse material. O segundo quadrinho, cara, é El Sombra, O Dia do Sacrifício, do Edu Molina, que eu já fiz um vídeo lá no Instagram, se você quiser saber um pouco mais dele. Cara, que quadrinho divertido, que quadrinho legal. Ele é uma mistura de um futuro distópico no México, onde você tem aí o dia, né, do sacrifício, onde todas as pessoas sacrificam coisas por esse dia, e você tem aqui uma junção, né, de uma história futurista, cyberpunk, que mistura detetive com música, com jazz, que eu gosto bastante. Então é uma pegada bem legal. Ele saiu aqui no Brasil pela editora Tai. Se você quiser saber um pouco mais também do quadrinho, entra lá no meu perfil no Instagram e você confere lá o que eu achei mais especificamente desse quadrinho, que vale muito a pena ser conferido, pessoal. Vale muito mesmo, tá? E o último talvez tenha sido o que eu mais gostei de ler, e eu estou falando aqui de Ninguém. Eu até indiquei ele na live que a gente fez com o pessoal do Trem Fantasma. Esse aqui eu comprei de um amigo meu e, cara, eu achei muito legal mesmo. É a história do Carlos Trillo e do Alberto Breccia. Então, Ninguém, o que é? Ele é um espião à la 007, sem glamour, sem amigos, sem dinheiro, sem todo aquele romance, sem toda aquela pompa que o 007 tem, mas ele dá o seu jeito, né? À la MacGyver, ele consegue se sobressair e resolver vários mistérios. E o mais legal desse quadrinho, que aqui você tem uma das melhores ilustrações do Breccia, cara. Sério, sensacional mesmo. Tem uma arte que é muito bonita, eu acho uma das mais bonitas que eu já vi do Breccia. E também ele é uma história, digamos assim, fechada, né? Ele não tem continuação, ele acaba nesse volume aqui. É uma indicação bem legal que eu deixo para vocês aí. Ó, Ninguém, de Carlos Trillo e Alberto Breccia. Fica a minha dica para vocês aí. E esses aqui foram os melhores quadrinhos que eu li em janeiro de 2025. Beleza, pessoal? Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido. Curtam também aí os vídeos dos outros amigos, digam se vocês gostaram ou não.
Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima.